Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Mais um estudo com vocês que se encontra em Juízes 20, do versículo 22 ao 48, onde vamos falar dos israelitas quando eles se vingam. Glória a Deus. Porém, esforçou-se o povo dos homens de Israel e tornaram a ordenar a peleja no lugar onde no primeiro dia tinham ordenado. E subiram os filhos de Israel e choraram perante o Senhor até a tarde. E perguntaram ao Senhor, dizendo: torna-me-ei a chegar a peleja contra os filhos de Benjamim, meu irmão? E disse o Senhor: subi contra ele. Chegaram-se, pois, os filhos de Israel aos filhos de Benjamim no dia seguinte. Também os benjamins, no dia seguinte, lhes saíram ao encontro, fora de Gibeã. Derribaram ainda por terra mais 18.000 homens, todos dois que arrancavam a espada. Então todos os filhos de Israel, todo o povo, subiram e vieram a Betel e choraram e estiveram ali perante o Senhor. E jejuaram aquele dia até a tarde, e ofereceram holocausto e oferta pacífica perante o Senhor. E os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, porquanto a arca do concerto de Deus estava ali naqueles dias. E Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, estava perante ele naqueles dias, dizendo: sairei ainda mais a pelejar contra os filhos de Benjamim, meu irmão, ou pararei? E disse o Senhor: subi, que amanhã eu te entregarei na mão. Então Israel pôs emboscada em redor de Gibeã, e subiram os filhos de Israel ao terceiro dia contra os filhos de Benjamim, e ordenaram a peleja junto a Gibeã, como das outras vezes. Então os filhos de Benjamim saíram ao encontro do povo, e desviaram-se da cidade, e começaram a ferir alguns do povo, e atravessando-os como das outras vezes pelos caminhos, um dos quais sobe para Betel, e o outro para Gibeã, pelo campo. Alguns 30 dos homens de Israel. Então os filhos de Benjamim disseram: vão derrotados diante de nós como dantes. Porém os filhos de Israel disseram: fujamos e desviamo-nos da cidade para o caminho. Então todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar e ordenaram a pelejar em Baal-Tamar. E a emboscada de Israel saiu do seu lugar da caverna de Gibeã. E 10.000 homens escolhidos de todo Israel vieram contra Gibeã, e a peleja se engraveceu. Porém eles não sabiam que o mal lhe tocaria. Então feriu o Senhor a Benjamim diante de Israel, e desfizeram os filhos de Israel naquele dia 25.100 homens, né? 25.100 homens de Benjamim, todos dos que arrancavam a espada. E viram os filhos de Benjamim que estavam feridos, porque os homens de Israel deram lugar aos benjamitas, porquanto estavam confiados na emboscada que haviam posto contra Gibeã. E a emboscada se apressou e acometeu Gibeã, e a emboscada arremeteu contra ela e feriu a fio a espada toda a cidade. E os homens de Israel tinham um sinal determinado com a emboscada, que era fazerem levantar da cidade uma grande nuvem de fumaça.
Viraram-se, pois, os homens de Israel na peleja, e já Benjamim começava a ferir dos homens de Israel, quase 30 homens, atravessando-os, porque diziam já, infalivelmente estão derrotados diante de nós, como na peleja passada. Então, a nuvem da fumaça se começou a levantar da cidade como uma coluna de fumaça. E virando-se Benjamim a olhar para trás de si, eis que a fumaça da cidade subia ao céu. E os homens de Israel viram o rosto. E os homens de Benjamim pasmaram, porque viram o mal lhes tocaria. O mal lhes tocaria. E viraram as costas diante dos homens de Israel para o caminho do deserto. Porém, a peleja os apertou, e os da cidade desfizeram no meio deles. E cercaram a Benjamim e seguiram à vontade. O pisaram até diante de Gibeã, para a nascente do sol. E caíram de Benjamim 18.000 homens, todos estes sendo homens valentes. Então viraram as costas e fugiram para o deserto, a penha de Rimon. Apanharam ainda deles pelos caminhos uns 5.000 homens, e de perto os seguiram até Gidom. E feriram deles 2.000 homens. E todos os que de Benjamim caíram naquele dia foram 25.000 homens, que arrancavam a espada, todos eles, homens valentes. Porém, 600 homens viraram as costas e fugiram para o deserto, a penha de Rimon, e ficaram na penha de Rimon 4 meses. Os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim e os feriram a fio e espada, desde os homens da cidade até os animais, tudo quanto ali se achava. E também a todas as cidades, quantas se acharam, puseram a fogo. Eita, Jesus da glória. Aleluia. Glorificado seja o teu santo nome, Senhor. Nós sabemos que é a desobediência, né? Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Glória a ti, Senhor. Desta vez, a tragédia de Israel foi mais complexa, incluindo uma colisão frontal, tática. Aleluia. Emprestada do ataque a Ai. A batalha principal seguiu como nas outras vezes. Os benjamitas saíram da cidade para atacar os israelitas e conseguiram infligir algumas faixas de Israel. Os homens de Benjamim acreditaram que outra vitória estava diante deles, tal como Sansão. Eles presumiram que nada havia mudado, sem saber que o Senhor estava prestes a entregá-los a seu destino. Porém, a estratégia de Israel era assimilar estas perdas e bater em retirada antes dos benjamitas chegarem, atraindo-os para longe da cidade. Assim que os atraíram com sucesso, os israelitas tomaram posição em Baal-Tamar. Os israelitas, que era um lugar conhecido em outros trechos. Enquanto isso, os israelitas que estavam na emboscada, apareceram os 10.000 deles, atacaram Gibeã, e os benjamitas continuaram a lutar, mas foram derrotados, e desta vez as baixas foram todas do lado de Benjamim. A emboscada em Gibeã foi um sucesso total.
Todos os habitantes da cidade foram mortos à espada. Uma grande chama com fumaça sinalizou o sucesso dos israelitas e anunciou a ruína dos benjamitas. Quando já era tarde demais, os benjamitas finalmente viram que o mal lhe havia sobrevindo. Aleluia, Deus. Os benjamitas, derrotados, fugiram para o leste, em direção ao deserto, mas não havia escapatória. Pego entre o exército de Israel e as tropas que vieram de Gibeã, o exército de Benjamim teve uma perda total de 25.000 homens. Está lá. Aleluia, Deus. No versículo 44 e 45. Um pequeno remanescente de 600 homens escapou e se escondeu na rocha de Rimó, onde havia muitas cavernas para se esconder. Quanto a isso, o exército israelita voltou para Benjamim e fez uma guerra de destruição total contra os ocupantes que restaram, homens e animais. Assim como as guerras feitas contra o povo cananeu da terra. A tribo de Benjamim foi destruída quase que por completo. Eita, Jesus da glória. Tudo isso pela desobediência, né? Deus, quando ele separou as tribos, ele colocou todos como os irmãos, mas não viviam como os irmãos. Entendeu? Qualquer coisa era um levante, e até hoje, naquele lugar, em qualquer lugar é assim. Aleluia, Deus. A guerra, lutas diárias. Primeiro aqui, em cima. O diabo querendo te destruir, o anjo lutando para que você seja feliz, para que você conquiste alguma coisa. Mas o inimigo, ele é furioso contra a vida de um servo de Deus, de uma serva de Deus. Há lutas. Aquele que vive uma vida que diz assim, não está tudo bem, então Jesus não está no negócio. Porque quando você pensa que está tudo bem, lá vem outra coisa. E assim por diante, né? A vida do servo de Deus é assim, é luta, é travada. Todo dia você tem que matar um leão, todo dia você tem que sobreviver. Dizer, acordei, obrigado Jesus, levantei-me. Pronta para a guerra, pronta para a batalha. É assim que o nosso Deus quer. Eu sempre, quando as coisas começam a ficar bem escuras para mim, bem difícil, eu disse, eu aponto para o céu e digo, eu não sou covarde. Eu vou para cima, eu luto. Uma vez me falaram, um profeta falou, que Deus ia me colocar em um vale muito forte. Eu teria que passar por aquele lugar, eu teria que atravessar um muro, mas que eu, como guerreira, iria conseguir atravessar, né? Eu quero dizer que eu estou conseguindo. Porque Deus, ele está na frente. Quando você coloca tudo, Deus na frente, ele age, ele muda a história. Aqui era uma história quase perdida, porque os benjamitas, eles eram guerreiros fortes. Mas Deus, quando determinou o fracasso deles, aconteceu. Então se liga nas coisas de Deus. Pensa no que Deus quer com a tua vida, com o que Deus quer contigo. Porque só Ele pode mudar a tua história. Só Ele pode trazer algo bom para ti. Uma vez uma amiga minha falou assim, filho obediente ganha presente de papai. Eu gravei isso para mim. Então, filho obediente ganha presente de papai. Seja honesto com tudo que você faz. Não atrapalhe a vida de quem está trabalhando para Deus, porque vai ser complicado. Porque o nosso Deus, ele não dorme. Ele está todo o tempo ali,
observando. Não vai cair um fio do teu cabelo sem a permissão dele. Então se liga. Faça o que é correto, amém? Que Deus te abençoe tua vida, teu ministério, tudo que tocar tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.